Sabe esse homem que você diz querer tanto? Quando você enfim tiver ele, quando você enfim ficar com ele vai acabar com a sua vida. Não propriamente ele, mas o estar com ele. Sabe quando você gosta tanto de um cara e vocês estão ali na fase de ficantes e ele não te dá certeza se ele quer ser mais do que isso? Ele até fala que ele gosta de você e você gosta muito dele. Talvez você até ache que ame ou realmente ame. Mas ele nunca te deu certeza se realmente nutre esse mesmo sentimento por você. Ele pode até falar que sim, com as palavras, mas você não sente tanta verdade. Sempre que ele fala, você duvida. E nas ações dele, você não sente que você é prioridade na vida dele. Como você considera ele na sua, né? Como você coloca ele como prioridade na sua vida. Bom, eu sei exatamente o que é isso, porque eu já passei por isso. Há alguns anos atrás, e faz uns bons anos atrás, eu conheci alguém. E essa pessoa, ela me tratou muito bem, o que fez com que eu me apaixonasse por ela muito rápido. E ele sempre deixava no ar que ele não queria um relacionamento sério, sabe? Ele não queria. Mas, quando nós estávamos juntos, era muito bom. Era muito bom. E eu sentia que a gente podia ser muito mais do que a gente era. Eu sentia. Nossa, a gente tinha uma conexão maravilhosa. Estar com ele era muito bom. Eu me sentia feliz. Sabe aquela forçação de barra, sabe? De quando você vai para um date. Ai, enfim, tem que ficar caçando o assunto. Não tinha isso. Então era muito bom. E eu achava que se algum dia a gente tivesse um relacionamento sério, ia ser muito bom. Mas nós não tínhamos. E no começo, ok, tudo muito lindo. A gente passava ali alguns momentos muito legais juntos e tudo mais. Mas, depois de um tempo, eu decorei quantas pessoas ele seguia no Instagram, quantas pessoas seguiam ele de volta. Eu sabia, assim, pela foto de perfil, pelo nome do usuário de cada uma, quem é que seguia ele. Caso esse número subisse, só de olhar em todos eu sabia exatamente quem foi que ele seguiu, né? Porque eu olhava aquilo ali com tanta frequência que eu acabei me acostumando com todas as pessoas que estão ali. Então eu já sabia. Então quando ele seguia alguém novo, eu sabia. E aí eu ia lá e fuçava o perfil dessa nova seguidora que ele tá seguindo, enfim, buscando algum resquício de que eles estiveram juntos. E aí eu ligava um alerta para essa pessoa, sabe, aqui na minha cabeça. Bom, quando ele sumia, onde que eu ia procurar? No perfil dessa pessoa. Falar para você, algumas vezes eu encontrei. E aí eu tive a certeza de que ele estava com outra. Na verdade, eu acho que eu sempre soube que nos momentos em que ele sumia, ele estava com outra. Eu só não queria me convencer disso, sabe? E aí ver ali com os meus próprios olhos era o que matava. Era o que deixava o meu dia, que já não tava lá, essas coisas 1000 vezes pior. E aí eu comecei a entrar em um looping de sempre ficar olhando quem ele tá seguindo, de sempre ficar olhando o perfil dessas pessoas, ou de sempre ficar olhando o perfil daquelas pessoas que ele já seguia pra ver se de onde ele conhece, querendo saber onde que ele estava, né, sem perguntar pra ele. Ou às vezes eu até perguntava, mas queria confirmação. E ele ali, demonstrando, dizendo em palavras que gostava muito de mim, mas em atitudes, nem tanto. Só que aquelas palavras eram o suficiente pra me manter ali. Era o suficiente. Pouco, né? Mas era o suficiente no momento. E eu comecei a ficar muito ansiosa. Quando eu mandava uma mensagem, ele não me respondia. Muito ansiosa. Por vezes eu pegava, largava tudo, desligava a internet e ia dormir. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu olhava era o celular para ver se ele tinha respondido. E às vezes não tinha respondido. E aí eu tentava voltar a dormir, porque era o que ia me distrair e talvez dá tempo dele me responder, né? Eu acordava às vezes de madrugada para procurar ele nos stories de alguém, talvez ele estivesse em alguma balada.
na maioria das vezes estava e eu encontrava, e eu não parava até que eu encontrasse. E eu vivi dessa forma durante um bom tempo. E eu achava que tudo que eu precisava para mudar esse looping de ansiedade que eu estava sentindo, de desânimo, de tristeza, é que a gente estivesse em um relacionamento sério. Pra mim, ia ser a solução de tudo. Eu gostava muito dele, eu queria estar com ele. Então, pra eu não me sentir ansiosa de ele estar com outra pessoa, de ele estar em outro lugar, de não ter me falado, era só eu ter um relacionamento sério com ele. E aí ia ficar tudo lindo. Era o que eu achava, mas não. Primeiro que demorou muito pra gente ter um relacionamento. Demorou muito. E depois de eu tanto, né, suportar aquela fase horrível de ficante, começamos a ter um relacionamento. E aí, amiga, foi que as coisas pioraram. Porque aí, caso ele mentisse, ia ser 10 mil vezes pior. Quando um ficante mente pra você, ok, ele é seu ficante. Mas quando alguém que você namora, que você está tão envolvidamente, aí é pior. Então, tudo aquilo que eu já sentia, toda aquela insegurança, desconfiança, ansiedade, quando nós começamos a ter um relacionamento, ficou 10 vezes pior. Por quê? Porque agora nós estávamos em um relacionamento, então eu sentia ainda mais. Ainda mais. Eu, não ele. Porque uma mulher, quando ela passa tempo suficiente com um homem, ela se acostuma. E ela pode até aprender a amar essa pessoa. Então, digamos que você começou um relacionamento com alguém que você não ama tanto, que você não gosta tanto, que você não admira tanto. Mas uma mulher, ela acaba aprendendo a amar. Sim. Agora um homem não. Um homem não. Ele se acostuma. Sim, já vi inclusive muitos relatos de homem comentando nas redes sociais que estão com suas mulheres porque se acostumaram, mas não sentem nada demais por elas. Imagina passar uma vida inteira com alguém que você não sente nada demais. Enfim, isso é tema para outro vídeo. E essa relação, essa ansiedade, essa desconfiança foi acabando comigo. Eu só dormia bem, eu só dormia uma noite inteira quando ele dormia comigo. Porque caso não, eu começava a pensar, bom, será que ele foi para algum lugar? Será que nesse instante ele não tá com outra? Aí eu passava a madrugada inteira olhando no Instagram dos outros, olhando no Instagram de pessoas que eu sabia que ele conhecia, olhando os stories dos estabelecimentos que eu sabia que ele frequentava, a fim de encontrar. E se eu encontrasse? Ia ser pior. Não encontrei, tá? Não encontrei. Mas eu tava tão acostumada a esse padrão de comportamento e de pensamento que eu não conseguia sair disso. E lembra que eu falei que eu achava que tudo que eu precisava para quebrar isso, esse ciclo de ansiedade, de ficar stalkeando, de querer ficar tendo resposta, ia se encerrar quando a gente começasse um relacionamento sério. Não se encerrou. Piorou. Piorou. E isso me deixava muito mal. Muito mal. E eu não sei se isso era uma dependência emocional. O que vocês acham? Eu não sei dizer porque eu não tenho com o que comparar. Né? Eu não tive outros casos assim. Esse foi o único. Mas eu posso te dizer com toda a certeza do mundo que começou a me destruir pedaço por pedaço. Começou na minha mente. E aí da minha mente começou a se manifestar no meu corpo. Eu ficava doente, eu não queria fazer nada, eu não queria mais cuidar do meu corpo, eu não queria mais trabalhar, não queria mais estudar. Porque quando uma área é tão importante da tua vida, porque sim, relacionamento é importante, mesmo que você não esteja é importante, é melhor estar sozinha do que com alguém que te prejudica. Quando algo assim na sua vida tá te sugando tanto, você não consegue demasiar energia para as outras áreas, você não consegue distribuir essa energia. Você nem tem mais energia, porque você gasta tudo aqui, ó. Toda essa área aqui comprometida, ela vai te sugando. Então eu não conseguia mais me dedicar às outras coisas que eu gostava, que eu achava importante na minha vida. Foi me destruindo pedaço por pedaço. Pedaço por pedaço. Então, às vezes esse homem que você diz que quer tanto ter um relacionamento com ele, você quer tanto ele na tua vida, quando você tiver, você vai perceber que ele era a última coisa que você precisava. Era a última coisa. Eu percebi tarde demais.
mas percebi. Aliás, tarde demais não. Tarde, né? Porque deu pra mudar, deu pra eu encerrar. E o que eu tenho pra te falar é isso, tá? Se você tem alguém assim hoje na tua vida que ainda tá na fase do ficante e você já tá nessa obsessão, porque era obsessão, gente. Não era um gostar, era um estar obcecada. E parecia que ele jogava comigo pra querer mesmo que eu estivesse obcecada, né? E fiquei. E essa obsessão acabou comigo. Eu achei que essa obsessão fosse passar quando nós estivéssemos em um relacionamento. Imaginava nosso relacionamento saindo da obsessão da minha parte e virando um romance tranquilo de Jane Austen. Não. Tá mais, sei lá, para um romance furado da Colin Hoover. Mas, enfim, eu permiti que aquilo não terminasse de me destruir. Você tem essa força para olhar para algo que está te destruindo lentamente e decidir que você não vai permitir, decidir sair. Eu demorei para sair, mas saí. Será que você vai conseguir sair? Ou será que você que vive isso já vai ter forças para sair? Ou você acha que é só tentar ter mais uma conversa com ele, é só tentar falar um pouco mais dos meus sentimentos. E aí a gente entra também num loop de começar a se culpar. Mas a minha atitude tal também, né? E é sua culpa, sim. É sua culpa. Você é a única que tem poder sobre a tua vida. Ou pelo menos deveria ser a única, né? Então, assim, retome o controle. Vai ser difícil, mas retome o controle se você estiver nessa situação. Caso você esteja iniciando nessa fase da obsessão, você se encontra aqui na obsessão inicial de como ficante, tire esse pensamento de que tudo que você precisa é ter um relacionamento com essa pessoa. Porque, meu amor, não vai melhorar, tá? Essa ansiedade, essa insegurança, essa desconfiança não vai passar. Ela vai piorar cada vez mais. E isso não vai fazer mal pra ele. Vai fazer mal pra você. É pra você. É você que não vai ter mais ânimo pra lutar pelos seus objetivos pessoais, profissionais. É você que não vai mais conseguir se cuidar como você se cuidava antes. E aí a insegurança vai aumentar. E aí você vai se destruindo lentamente. Lentamente. Talvez você nem perceba. Mas vai chegar um dia que vai ser um baque muito grande. Muito grande. Então, fica aqui o alerta. Essa obsessão que você tem, ela não é saudável por ele. Não é. Nem deveria ter. Eu sei que, e uma coisa muito errada, tá? Não adianta nem negar, mas muitas de nós, a maioria das mulheres sentem isso. Às vezes quando nós estamos com alguém tranquilo, a gente confunde essa paz com tédio. Por quê? Porque nós não estamos acostumadas a viver com a paz, a conviver com a paz. Então, quando nós estamos em um relacionamento assim, estamos com alguém que traz essa paz pra gente, pode ser que a gente confunda com o quê? Com tédio. Um tédio. E aí a gente se lembra do fulano de tal que causava ansiedade, causava o frio na barriga, né? Que você não dormia direito pensando nele, pensando no que ele estava fazendo. E aí você, nesse breve momento, começa a achar que era melhor estar nesse looping de ansiedade do que com a paz, que você confunde com tédio. Não é tédio, minha amiga. É que você não está acostumada a viver em paz. Então você estranha. Você acha tudo muito quieto demais. Ou você acha que tá bom demais para ser verdade. Não volte, tá? Caso você já saiu e agora você está em paz, não volte pro transtorno. Não volte. Agora você que está no transtorno, acredite, tem como viver em paz. Você não precisa viver nessa ansiedade, nessa desconfiança, nessa insegurança todos os dias para sempre. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Eu sei que você acha que você gosta muito, que você... ele é tudo que você quer, mas não vale a pena. Não vale a pena. Corte. Saia. Desliga essa obsessão. Entenda que você está obsessiva e comece a buscar o caminho para sair disso. Caso você já esteja aí na fase do relacionamento, não vale a pena continuar. Não vale a pena continuar todos os dias se destruindo para permanecer em algo que nem está bom de verdade. Porque se estivesse bom, você não estaria se destruindo ao estar nesse relacionamento.
Então, fica aqui o meu alerta. Eu saí, eu abandonei, eu consegui ser forte. Você vai conseguir também. Se decidir que quer ser forte, que quer sair.